Você sabia que como produtor é importante também estar atento a questões como legislação trabalhista, segurança, saúde e bem-estar do trabalhador? Então, vamos entrar nestes temas a partir desta aula. Todos os produtores que contam com trabalhadores contratados, temporários ou em outras modalidades, têm a obrigação de cumprir as leis que se referem aos direitos dos trabalhadores do campo, sua segurança, saúde e bem-estar. Nessa aula, vamos focar principalmente na Lei 5.889 de 1973, que estabelece as normas regulamentadoras do trabalho rural, e na norma regulamentadora 31, a NR 31, que trata da segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. As informações que eu vou apresentar aqui são um panorama geral dessas leis. Por isso, a gente ressalta a importância de você, caficultor, consultar um profissional habilitado, como um advogado, contador, engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, para você ficar por dentro do conteúdo completo da legislação e realizar todas as adequações necessárias para cumprir os requisitos aí na sua propriedade. Quando você tiver que contratar trabalhadores na sua propriedade, sejam funcionários fixos ou temporários, faça isso por meio de contrato e carteira de trabalho assinada. E não se esqueça, para uma colheita dentro da lei, é fundamental que os trabalhadores safristas sejam registrados. Isso é uma segurança para você, produtor, e para os trabalhadores, que terão garantida sua proteção social. Caso sua produção seja muito pequena e os trabalhadores permaneçam poucos dias na sua propriedade, uma alternativa para a formalização é formar um condomínio de empregadores rurais. Nessa modalidade de contratação, um grupo de pequenos produtores se junta para atuar como empregador único. Assim, o trabalhador pode ter um contrato mais duradouro anotado em sua carteira de trabalho, porque são somados os períodos curtos que ele trabalha para cada produtor condômino. A remuneração dos trabalhadores deve seguir a convenção, os acordos coletivos ou o dissídio de trabalho, quando houver, e não pode ficar abaixo do salário mínimo nacional ou estadual. Essa obrigação do valor da remuneração mínima é lei e é válida também para os trabalhadores remunerados por empreita ou produção, como colheita, desbrota e carpinas manuais. Mantenha sempre as documentações de registro dos trabalhadores anotadas, atualizadas e arquivadas. Alguns desses documentos são contratos, livros ou fichas de registro, atestados de saúde ocupacional de admissão e exames médicos periódicos. No caso da agricultura familiar, se você troca a prestação de serviços com vizinhos ou os outros produtores, tenha também um contrato ou termo de compromisso que explique esse acordo. A condição de agricultor familiar é comprovada pelo Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, o CAF, no Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. Os acordos entre meeiros e parceiros agrícolas também devem ser formalizados por contrato. No caso da mão de obra, você deve sempre respeitar e seguir a legislação. E lembre-se de que o uso de mão de obra infantil é terminantemente proibido. Caso algum dos seus trabalhadores seja adolescente, é importante respeitar os limites legais. Com 16 e 17 anos, os adolescentes podem exercer funções de trabalho, mas as atividades não podem comprometer o período escolar e nem ser insalubres, perigosas, penosas ou realizadas em período noturno. Mas muita atenção agora! É proibido pela legislação brasileira usar mão de obra de adolescentes de até 17 anos na colheita do café. De forma alguma descumpra essa regra. A manipulação e aplicação de agroquímicos e a condução e operação de máquinas e implementos agrícolas são trabalhos que só podem ser realizados por pessoas com idade entre 18 e 60 anos e que tenham treinamento adequado. Outro ponto muito sério: forçar a permanência de um trabalhador na propriedade contra a sua vontade, com a retenção da carteira de trabalho ou outros documentos. Comercialização de produtos na propriedade. Fazer adiantamento ou reter parte do pagamento com a promessa de acerto no final do contrato. São ações inaceitáveis e totalmente proibidas por lei. Mas um ponto que merece muita atenção, principalmente no período da colheita, é a presença de trabalhadores migrantes, que são aqueles que saem de seus estados de origem para colher café em outras localidades. Caso você contrate um trabalhador migrante, você deve se certificar de alguns pontos. A contratação deve ser formalizada na cidade de origem do trabalhador, com data de início correspondente ao dia de sua saída ou data anterior. O transporte desse trabalhador deve ser regularizado junto aos órgãos competentes. As condições de trabalho oferecidas no momento da contratação devem corresponder com as condições que de fato existem em sua propriedade. E claro, você deve cumprir com os direitos trabalhistas,
especialmente com aqueles relacionados à segurança e saúde no trabalho, como boas condições de saúde, moradia, bem-estar e segurança. Caso você tenha dúvidas ou queira se aprofundar sobre as leis trabalhistas, consulte o capítulo 4, título 3 da CLT e os artigos 60 a 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo trabalhador tem direito e é livre para participar de sindicatos e associações de trabalhadores. Ele também pode concordar que essas instituições negociem em seu nome os acordos e negociações salariais coletivas. Todo funcionário, seja fixo, temporário ou familiar, deve ser tratado de forma igualitária no que diz respeito à raça, sexo, religião, estado civil e afiliação política. A jornada de trabalho dos funcionários não pode ultrapassar 44 horas semanais. Eles podem fazer no máximo 2 horas extras por dia, o que totaliza a permissão de 12 horas extras por semana, já que os trabalhadores têm direito a 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso remunerado. Os feriados oficiais também devem ser respeitados. A realização de mais de 12 horas extras semanais só é permitida em casos esporádicos ou de urgência, como o recolhimento do café do terreiro por causa da chuva ou atraso excessivo na colheita por quebra de maquinário. Caso haja necessidade desse tipo de serviço, consulte sempre o que diz a legislação. No período da colheita, é importante que você fique atento aos setores e atividades da sua propriedade, que podem exceder as horas extras permitidas para evitar o descumprimento da legislação. Para saber mais detalhes sobre essas regras, consulte os artigos 58 a 72 da CLT. Participar de cooperativas e associações de produtores pode trazer diversas vantagens para você. Alguns dos benefícios que você pode ter são os seguintes: aumentar seu poder de negociação na venda da produção e na compra de insumos, ter acompanhamento técnico, receber treinamento em temas relevantes, como manejo integrado de pragas e doenças e tecnologia de aplicação, acompanhar dias de campo, palestras, eventos e feiras, ter acesso a serviços de análises de solo e folhas, e participar de classificação e degustação de café. Para evitar acidentes, danos e perdas irreversíveis, é importante que você faça na sua propriedade um levantamento e identifique os riscos para os trabalhadores, para a sua família e para você mesmo. Analise os equipamentos, máquinas, estruturas e outras situações que representem risco de acidente e crie um plano de ação para eliminar ou minimizar as ameaças encontradas. Nesse caso, um profissional capacitado pode te ajudar. Se você tiver mais de 50 trabalhadores registrados, você precisa contratar uma empresa ou um profissional habilitado, como engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, para elaborar o programa de gerenciamento de risco no trabalho rural, conforme determina a NR31. Agora, se você tem até 50 trabalhadores, a NR31 permite que você faça o seu próprio programa de gerenciamento de riscos usando uma ferramenta online e gratuita. Para isso, é só acessar o site pgr.trabalho.gov.br, como está aparecendo aqui na tela, e preencher um questionário que vai te ajudar a fazer o inventário de riscos. A partir disso, você vai gerar um plano de ação para esses riscos. Independentemente da forma como esse programa for feito, é importante que você faça uma revisão a cada 3 anos. O programa de gerenciamento de risco no trabalho rural te ajuda a identificar os riscos existentes em todos os ambientes da propriedade, inclusive os fechados, e também em máquinas e equipamentos. Com isso, você pode planejar ações de curto e médio prazo para fazer ajustes e adaptações para tornar tudo isso mais seguro. Com essa análise, você também pode identificar quais os equipamentos de proteção individual são necessários para cada função e quais treinamentos você e seus funcionários precisam fazer para trabalhar de forma mais segura, como, por exemplo, treinamentos sobre primeiros socorros, aplicação de agroquímicos e operação de tratores, máquinas agrícolas, motosserras e roçadeiras motorizadas. Se tiver interesse, procure o Senar, porque essa instituição disponibiliza capacitações gratuitas e oficiais sobre esses temas. Caso você seja um agricultor familiar que não tenha trabalhadores registrados, você não tem a obrigação de fazer o programa de gerenciamento de risco do trabalho rural. Mas a recomendação é que você busque a ajuda de um técnico capacitado para avaliar os riscos na sua propriedade, quais EPIs devem ser usados e treinamentos que você e seus funcionários devem realizar. Sobre os EPIs, geralmente os itens usados são os seguintes:
hidrorrepelente com bota impermeável, luva, máscara, boné ou touca árabe durante a aplicação e manuseio dos agroquímicos, botas e perneiras em trabalhos com risco de cortes ou picadas de animais peçonhentos, camisa de manga longa e boné ou touca árabe em trabalhos com exposição ao sol, máscara com filtragem de pó para trabalhos em ambientes com poeira, óculos, luvas e aventais adequados para trabalhos em oficinas com aparelhos cortantes ou soldadores, e protetores auriculares para trabalhos com máquinas que fazem muito ruído, como tratores, maquinário de beneficiamento de grãos, roçadeiras, derriçadeiras e motosserras. Em locais fechados, você precisa avaliar a quantidade de poeira e o nível de ruídos, luminosidade, umidade e temperatura do ambiente. Se for identificado que esses fatores podem representar risco à saúde e segurança dos trabalhadores, tome as medidas necessárias para evitar problemas. Também é importante sinalizar os locais que apresentam algum grau de risco e instalar as proteções adequadas para evitar acidentes, como corrimão em rampas e escadas, guarda-corpo em escadas verticais ou locais próximos de fossos, extintores de incêndio e lâmpadas à prova de explosões nas edificações. Nas máquinas, instale equipamentos de proteção nas polias, correias e eixos cardãs. Na próxima aula, eu vou falar sobre saúde do trabalhador e muito mais. Até lá!